Queridos, paz e graça a todos. Mais um prazer, um motivo de alegria estar aqui lecionando mais uma aula da EBJ, Escola Bíblica dos Juvenis. Querido, eu quero deixar a você um forte abraço. Quero te agradecer por ter acompanhado, por ter assistido às nossas aulas, não somente as nossas da EBJ, mas sim também da EBP, acompanhado do pastor Elias, que hoje se faz presente aqui. Quero agradecer a você e quero deixar para você uma dica. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo aqui abaixo do nosso vídeo, porque quando você se inscreve, tudo que é postado no nosso canal você recebe em primeira mão. E você que gosta de deixar um like lá, deixa um like lá, porque você ajuda a divulgar a nossa página. Amém, pastor Elias? Amém, Pai do Senhor, meus queridos. Que bom estar com vocês aqui em mais um tema polêmico. E é um tema atualizado que nós precisamos estar integrados, interagindo sempre com esse tema para os jovens. É de extrema importância falarmos sobre sexualidade na igreja. As igrejas não querem falar e estão deixando a Deus dará, mas é importante que nós discutamos esse tema e principalmente colocamos o nosso jovem a pensar não no caráter humano, mas sim no caráter espiritual. Ética cristã e a sexualidade. O textual diz assim, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Então, bem pesado aí o texto. O camarada que se prostitui, ele está pecando contra o seu próprio corpo. E hoje nós vamos entender aqui isso, amém? A introdução diz assim, prezado jovem, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2012, quase 30% de adolescentes entre 13 e 15 anos afirmam já ter tido alguma relação sexual. Querido, essa pesquisa aqui foi feita em 2012, hoje 2016, 4 anos. Defasada, com certeza, né? Com certeza. Mas mesmo assim, pastor, é preocupante. A cada 10 jovens, 3 ter tido algum tipo de relação, afirmam ter tido um tipo de relação sexual, é muito preocupante. Hoje eu estou com um pastor aqui, casado, e hoje ele vai descer mesmo a borracha aí nesses jovens aí. Amém? Querido, o tópico de número 1, eu separei só esse primeiro tópico aqui na introdução, porque é muito importante você pensar nisso. É importante você pensar que você talvez está sendo influenciado em vez de ser um influenciador na sexualidade. Hoje nós vamos entender aqui que o ato de você, né, o ato de sexualidade não é apenas a penetração. Nós vamos ver aqui que há, desculpa meus queridos, que há outro tipo de sexo. Tem outro tipo, não é apenas a penetração. Hoje nós vamos falar sobre, aqui na nossa lição, sexo oral, sexo só de você pegar no seu parceiro ou na parceira, amém? O tópico número 1 diz assim, o que é sexualidade? De acordo com o dicionário Aurélio Online, sexualidade é a qualidade do que é sexual. A palavra está relacionada a fatores físicos, internos e externos, bem como emocionais relacionados ao desejo sexual. Trataria a Bíblia deste assunto? Sexo não é algo condenado por Deus e que deve estar longe do cristão? É isso mesmo? Então, são 3 perguntas aí. A segunda pergunta me chamou a atenção. Não é condenado por Deus, realmente, mas no tempo certo. É interessante que quando nós falamos sobre sexo, a igreja tem um grande padrão ético, moral e eles acham que ética ela só está no comportamento externo, não no comportamento interno. Nós devemos discutir isso, principalmente biblicamente, porque Deus foi quem criou o sexo, deixou para que o homem tenha prazer, e isso é nítido na Bíblia, tanto para procriação como para entretenimento. Nós vamos ver isso ao longo da revista. Nós precisamos levar em conta que há agora regras impostas pelo próprio Deus para que isso aconteça. E a Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. E até regras humanas para que isso aconteça. A perversidão da mídia atual
Você tem o privilégio, você deve porque você é livre. Agora, nós como cidadão do céu somos livres? Essa é a questão. Paulo deixa um ditado excelente para que nós iniciemos essa lição na sala de aula. Ele diz assim, em 1 Coríntios 6, no versículo de número 12, eu estou na tradução judaica aqui, que é totalmente diferente do que nós vimos em comum. Vocês dizem, para mim tudo é permitido? Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido? Talvez, mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. Nós precisamos entender o conceito sexo, porque algumas pessoas no meio cristão está colocando em nossa mente de que sexo é só através da penetração. E isso deve ser erradicado do nosso meio. E é sobre isso que a revista vai tratar. A sexualidade, o tema sexualidade, não é porque nós vamos falar somente sobre sexo. A sexualidade ela inicia na outra revista, na outra lição que nós tivemos. Ela inicia no processo do namoro. Por quê? Pecado ele não está no ato de praticar, mas no ato de pensar. E nós como cristãos na atualidade, nós pecamos em pensar. Está na regra do desobedecer, não do praticar. É isso que é interessante. Eu como cristão, eu peco quando eu inicio um processo de pensamento iníquo. E é nesse ato do namoro que nós falamos na lição passada, que eu tenho a tendência de ter uma raiz pecaminosa. É isso que nós devemos levar em questão. Eu só pratico algo quando primeiro eu pensei. Eu não pratico para depois pensar. Não existe historinha de que eu caí para depois eu pensar. Não, querido. Primeiro você pensou. Você é um homem, você é um ser pensante. E é algo magnífico de Deus quando Ele coloca a igreja, a sua noiva, e nós como participantes dela, nós somos a igreja. E nós devemos entender que como igreja, nós somos a morada do Ruach HaKodesh, nós somos a morada do Espírito Santo. E é essa morada que nós devemos cultivar e devemos ter como princípio para que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo moral. E é muito interessante porque hoje está havendo uma distorção, está havendo uma inversão de valores, na verdade. As pessoas estão... eu falei na lição passada que o ato sexual começa através de um beijo. E é através de um beijo. Porque na verdade, nasce aqui, né? Primeiro na mente. Quando você, talvez você está sozinho com a sua namorada ou namorado, as moças geralmente com o namorado e os rapazes com as suas namoradas, vocês dois estão ali sozinhos. Não tem nada a ver não, nós estamos aqui sozinhos, vamos lá. Querido, você tem que começar a pensar no que o seu namoro está edificando. Nós falamos na lição passada o que o seu namoro está edificando e o que o seu namoro está contribuindo para que o ato sexual aconteça. Porque você ficar sozinho com a sua namorada, querido, só se você for muito forte, viu? Você tem que ser muito forte. Só se for um anjo, né? Só se for um anjo. Essa questão. Então eu vou deixar o tópico de número 2 com o nosso pastor. O tópico número 2 fala a distorção do sistema de comunicação. As mídias, como TV e internet, espalham material pornográfico mundo afora com acesso facilitado a todos. Na TV, pode-se dizer que há certa restrição em razão de normas para a exibição do conteúdo, mas já existem canais especializados em pornografia. E mesmo os programas para a família apresentam cenas de nudez que estimulam a sexualidade. Na internet, o acesso é irrestrito, pois os usuários estão a um clique de consumir pornografia bem diante de seus olhos. Outro meio que espalha vídeos, fotos sexuais e nudez são as redes sociais. Nela, o usuário sente-se à vontade para consumir pornografia. Assim, os sistemas de comunicação, principalmente a internet, são meios eficazes para banalizar o sexo, distorcer o seu propósito bíblico. Para o presente século, a sexualidade é assunto que cada um trata como quer e que a regra é fazer tudo o que dá prazer. Tal pensamento só é possível em razão do afastamento dos padrões da ética cristã. Mas somos advertidos pelo Senhor a não nos conformarmos com o padrão deste mundo. Romanos 12, versículo 2. É interessante que os Estados Unidos é o maior produtor de filme pornográfico do mundo.
a cada 6 minutos sai um filme pornográfico. 6 minutos. Eu não estou falando 6 em 6 meses, não. Estou falando de 6 minutos. A cada 6 minutos é produzido um filme pornográfico nos Estados Unidos. A maior produtora de filme pornográfico. Está hoje em fácil acesso, sim, a um clique. É interessante que nós devemos frisar em sala de aula que os Estados Unidos foi o berço do Evangelho. E Satanás conseguiu deturpar através das redes sociais. A mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Hoje é o celeiro de pregadores e missionários. E Satanás tem tentado deturpar através do quê? Através da mídia, através da aversão à Bíblia, a que nós chamamos de ética cristã. E ele tem tentado tirar dos jovens da atualidade o que nós chamamos de ética, que é um conceito imposto por quem? Pelo grupo que nós vivemos. A ética moral, ela diz que o homem ele deve ter um comportamento onde a sociedade se agrada. Na atualidade nós estamos dizendo que o que é que tem agradado a sociedade? Essa é a pergunta que deve ser feita na sala de aula. A sociedade se agrada de um homem que é deturpado ou de um homem que é honesto e correto? Essa é a grande pergunta. Por que nós temos políticos corruptos? Porque a sociedade criou a corrupção e ela anexou a corrupção como um jeitinho brasileiro. Agora, a ética cristã diz que nós estamos em contramão ao mundo. Paulo diz em Coríntios 6, o versículo de número 13, e ele vai prosseguir na parte B, diz: de qualquer modo, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele 15 diz assim, o 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e ele também ressuscitará o seu corpo, é para o seu poder. Vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? Então nós somos membros de quem? Do mundo ou de Cristo? Se eu sou membro de Cristo, eu procuro fazer os desejos que Cristo tem para com a sua igreja. E qual é o desejo que Cristo tem para a sua igreja, para a sua noiva? É isso que eu devo perguntar. O desejo de Cristo é que nós amemos as pessoas como Cristo amou a igreja. É um conselho até para os casados. E nós vamos ver que ele diz: aos esposos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como eu amo o meu próximo? Como eu amo a minha noiva? Dando a vida por ela. Será que eu quero o nome da minha esposa defamado? Será que eu quero o nome do meu namorado defamado? Paulo entra no incógnito e ele diz assim: portanto, pagarei os membros do Messias e a unirá uma prostituta? Essa é a questão. A quem nós estamos unindo o meu corpo que é consagrado? A quem eu estou unindo o meu corpo que é o templo do Espírito Santo? Será que eu estou entregando a desejos espirituais ou a desejos carnais? Então, esse é a base para que eu entenda que o que a mídia está tentando fazer fora é tirar a minha visão espiritual e colocar uma visão meramente carnal. E temos que entender que tratando-se na área sexual para os jovens hoje, eu não vou falar, pastor Elias, que é fácil, não é fácil, mas tem como se evitar muita coisa. Igual falou na lição passada, o senhor comentou na lição passada, que uma velhinha casou com quantos anos? 77 anos. 77 anos e ainda virgem. É possível ficar virgem esse tempo todo? Ah, não, Jonas, pastor Elias, não tem como não. Querido, é só procurar lá, a reportagem está na internet. Tá a um clique de você essa reportagem também. Então, é possível ficar virgem até casar? Sim. Temos várias histórias. Indiquei um livro, a lição passada, Agora Sim Você Pode Beijar a Noiva. E nesse ministério Eu Escolhi Esperar, você vai encontrar diversos livros tratando de testemunho de pessoas que viveram esse propósito na vida. Amém, pastor Elias? Quer falar mais alguma coisa? O que diz as escrituras sobre isso? Deus celebrou a união do primeiro casal e lhes deu uma ordem: frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. Tal ordem pressupõe, obviamente, o desenvolvimento da sexualidade, mas em um contexto totalmente diferente do mundo atual. Eu gosto da visão de Paulo, que Paulo diz em Coríntios 6, versículo 17, assim: mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados olha o que ele diz, que as pessoas cometem, são de fora do corpo. Mas quem fornica, peca contra o próprio corpo. Olha que interessante isso aqui. Ele diz assim: ou vocês não sabem que o corpo é templo do Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo, que habita em vocês,
e que vocês receberam da parte de Deus. A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então use o corpo para glorificar a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, vocês sabem que vocês não entenderam que a marginalização do seu corpo não é um pecado externo, mas sim um pecado interno? Por quê? É como se eu alugasse a casa para alguém e eu ficasse por lá de fora quebrando os vidros. Ou então derrubando o telhado. Quem está por lá de dentro teria duas posições. Ou ficaria e brigaria comigo, ou então sairia da casa e alugaria outra casa. É interessante que o Espírito Santo ele não alugou a sua casa. Foi você quem pediu para que ele entrasse. Quando você peca contra o seu corpo, contra outra pessoa, no que nós chamamos de fornicação, você está simplesmente deixando o Espírito constrangido e você está querendo que ele saia do seu coração. O Espírito Santo, aí entra um texto célebre aqui, que o Espírito Santo na Bíblia onde há contendas. Esse contender aqui é você ficar todos os dias tentando tirá-lo da sua casa. Se você se entregou ao Espírito Santo, se você se entregou a Deus, como pode agora você tentar sair e tirá-lo do seu coração? Há uma maneira do homem se deturpar e tirar o Espírito Santo do coração, quando ele peca moralmente e sexualmente. Isso é de extrema importância para ser discutido em sala de aula. Quando você prostitui, você está ofendendo o Espírito Santo que habita no seu coração. E agora, ele como santo e sagrado, a primeira coisa que ele faz é se retirar de você. A Bíblia diz em 2 Pedro que você entrega ao bel prazer. Isso é interessante. Deve ser falado em sala de aula. A grande pergunta da sociedade hoje, dos jovens hoje, é qual o problema do sexo então? Eu vou te mostrar mais um pontinho de o problema. Querido, fora o que isso traz ao seu corpo. Fora, eu não estou nem falando de doença não. Eu não estou te falando de doença sexualmente transmitível não. Eu estou falando os transtornos psicologicamente que traz ao seu corpo quando você tem esse ato sexual fora do tempo. Você queima etapas que não eram para ser queimadas. Por quê? Escuta aqui. O problema está no uso fora dos padrões bíblicos, fora dos padrões de pureza. O propósito divino é a virgindade e a abstinência sexual até o casamento. Então, nós vamos ver aí que esse é o propósito bíblico. Jonatas, eu tive uma definição até legal de um pastor conversando com ele, um outro pastor, e ele falou, uma das duas coisas você tem que fazer. Ou você abraça o mundo, pula de cabeça, ou você abraça a igreja. E quando você abraça a igreja, você automaticamente está aderindo tudo que está na Bíblia. Você está... Jonas, você está me falando que eu sou alienado? Não, de forma nenhuma. A Bíblia está aí para você ler, para você estudar. Mas quando você está na igreja, é o que o pastor Elias falou na aula passada. Quem falou é Bultmann, Rudolf Bultmann, falou que quando você levanta a mão e aceita Jesus, o seu livre-arbítrio, acabou. Agora você passa a ser doulos, né? Escravo ou servo, o significado da palavra aí. Então, quando você levantou sua mão e aceitou Jesus, o que você está declarando? Espírito Santo, habita em mim. Tudo que eu fazia antes, agora eu parei de fazer, porque meu livre-arbítrio acabou. Agora eu estou vivendo na dispensação de Deus, no propósito de Deus. E qual o propósito de Deus? Que você viva na abstinência sexual ou na virgindade. Por que trata esses dois termos, pastor? Porque tem pessoas que são virgens, mas tem pessoas que aceitam Jesus, tinham uma vida sexual ativa lá fora e não são, mas mantenha a abstinência sexual. Correto, pastor? Correto, com certeza. Entendeu? Hoje eu vou deixar aqui, outro ponto aqui. Quais atos podem ser tidos como sexuais? Eu vou deixar o pastor ler essa definição aqui. Ponto aqui. Esses atos são oral, genital, que é o sexo oral, manual, genital, carícias íntimas, genital e penetração. Então nós vamos ver que não há esse tipo, sexo é só penetração, não é? Há uma quebra de tabu, porque a sociedade diz que antigamente a gente pensava que sexo, até por um costume judaico, era quem fosse pegado em adultério. Mas nós precisamos entender que
O sexo, ele nasce no pensamento. Quando nós vimos a graça, Jesus diz assim, ô Senhor, mas a mulher foi pegada no adultério, nós passamos, apedrejamos, assim, quem tem pecado tira a primeira pedra, ok. Agora, logo após, Jesus diz assim, é interessante que Jesus vai ter um texto sério que ele fala assim, em Tiago, o próprio Tiago diz, e ele passa a examinar as escrituras, e o próprio Jesus diz assim, não é aquele que comete transgressão, mas aquele que olha, ele já cometeu a transgressão. Porque o pensamento ele vai gerar hábito, e o hábito gera comportamento. Então entenda, o pecado ele nasce quando você teve a posição de pensar. E isso é interessante. Eu pequei quando eu pensei, por isso nós somos carentes da graça, querido. O que é a carência da graça? É todo dia eu viver pedindo ao Senhor, me cubra com o teu sangue, me cubra com a tua graça, porque de mim eu não consigo. O meu corpo na raiz de pecado vai sempre pecar contra ti. É interessante que Paulo vai dizer, cada um, lá em 7,17, que cada pessoa viva como lhe foi designada pelo Senhor e viva circunstância em que Deus te chamou. Tem gente que foi chamado para ser solteiro, querido. Deixa ele viver solteiro. Agora, se você foi comprado, você vivia na prática do pecado, você agora é livre. Paulo diz isso em Coríntios 7. Você agora foi chamado para a liberdade. Onde está essa liberdade? Em continuar praticando os atos de podridão do mundo? Não. Em mostrar ao mundo que você consegue dominar a sua carne através do seu espírito. Isso é de extrema importância. Esse dogma que nós trazíamos agora tem que ser quebrado. Aonde está o praticar do sexo? Só na apresentação? Não. Não, querido. Eu já vi inúmeras meninas dizendo, pastor, mas eu continuo virgem. Mas pratica sexo oral. É o que é a lição. Né? E aí isso é claro, a gente vê, eu já aconselhei pessoas assim, pratica sexo aqui, ó, genital. E interessante, manual, que é o que mais nós vimos na atualidade. Aonde mora o pecado? Você consegue fazer um sexo manual pensando em Deus? Você tem que pensar em outra pessoa, com certeza. Isso aqui é lógico. E você já não está pecando porque está pensando em outra pessoa? Quando você olhar para essa outra pessoa, você não vai desejá-la? Então, você desejou, você já pecou, querido. Eis aí o problema da graça. Não é como a lei, que você tinha que pecar e pegar em adultério. Aqui não. Aqui, se você olhou, pecou. Se você cobiçou, pecou. O Tiago diz que a cobiça nasce nos olhos. E essa geração, ela já nasceu contendiosa ao pecado. E é isso que nós precisamos explicar em sala de aula. E onde eu começo a purificar? Eu começo a purificar os meus pensamentos e os meus olhos. Eu posso namorar? Eu posso. Mas eu tenho que entender que o meu namoro, ele tem que ser santo para as outras pessoas e também para mim. Ele tem que elaborar crescimento. Porque todos esses quatro raízes de pecado aqui, ele me leva a afastar-me de Deus. Ele não me leva a ter presença com Deus. Me leva a esfriar espiritualmente, me leva a esfriar na igreja, me leva a não participar de nada da igreja, principalmente ele me leva a ter uma vida de casado que eu ainda não casei, eu estou mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ficarão de fora. Ficarão de fora. Querido, o que o pastor Elias está falando que é muito importante. Leve para sua sala, querido professor. É muito importante você ter uma pessoa, nessa lição, uma pessoa casada do seu lado, viu? É muito importante, fica a dica, viu? Você jovem, que não é casado ainda, é bom ter uma pessoa casada ao seu lado. O que o pastor Elias está falando não é para você sair na rua de olho fechado, até porque o carro pode passar por cima. Pastor, mas olhei, eu pequei, querido. A ciência prova que tudo nasce aqui, ó. A própria ciência, tá? E Jesus vem falando lá de trás, mas a ciência comprovou que tudo nasce aqui. O cérebro comanda tudo. É de onde fluem seus pensamentos. Aí quando nós vemos a indagação, Jesus, o que contamina, Jesus falando, o que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? Aí nós vamos entender o que Jesus estava querendo falar naquela hora. O que entra é lançado fora. Agora o que sai, querido, esse aí vem Jesus batendo forte. Agora o que sai, porque entrou aqui, querido, ó, procede daqui, do coração, sua mente, está tudo, ó, interligado aqui. O propósito do sexo é simplesmente, o propósito biblicamente, são 3. Reprodução, nós vamos ver em Gênesis 1, 28. Com certeza. Tá? B, unidade, Gênesis 2, 24.
e recreação, Provérbios 5, 18 e 19. São esses três propósitos que o... Procriação, nós vemos que Deus deixou o homem para que a terra seja povoada. O segundo aí é unidade. Onde há unidade? Quando nós estamos no relacionamento sexual, nós temos unidade com nossa esposa. E isso vem pós-casamento. É a unidade de quê? A unidade que nós estamos sendo aprovados pelo próprio Deus. A pior coisa que existe no mundo é você fazer sexo sem aprovação. Você sai dali, você sai um Zé Ninguém, um zero à esquerda, você sai... Querido, não há prazer num sexo. Entenda? Eu vou falar isso como homem casado e como pastor. Você pode até praticar, mas não existe prazer num sexo fora do casamento. Você só entende isso depois que você casa, porque você enxerga e você vê e você sente que há uma aprovação de Deus no seu casamento. Então, você está fazendo meramente carnal, você está fazendo meramente ter um prazer carnal, mas não há um prazer espiritual. E entretenimento, querido, é bíblico. Há um entretenimento entre você e sua esposa quando você está no ato sexual. É interessante que as pessoas só vão entender isso quando casarem. No relacionamento de namoro, você vive o tempo todo vivendo a condenação do pecado. E você não tem... E é interessante que nós executamos o limite de Deus para o pecado. E o pecado cauterizado, ele gera um grande problema, que é o afastamento de Deus, a apostasia. E a cauterização é um perigo. Justamente. Aí é o que mora um perigo. Amém, querido? Então, amém, querido. Eu vou deixar o tópico de número 4 com o pastor Elias e para concluir juntamente. Amém? Tópico número 4 diz: eu errei, o que fazer? Aqueles que até aqui fizeram uso indevido da sexualidade, a palavra do Senhor afirma que o Deus de amor é pronto a perdoar e que não rejeita um coração quebrantado. Arrependa-se, peça perdão e prossiga com a decisão de viver separado para Deus, aguardando o momento certo para desfrutar do que Ele preparou para ser celebrado no casamento. Fuja da imoralidade sexual, como José, e não peque contra o templo do Espírito Santo, o seu corpo. Falando, né, pastor, desse órgão forte, é o que é o nosso cérebro, devemos proteger, devemos blindar ele. Como, Jonatas, eu consigo? Você consegue orando, jejuando, essas são as dicas, né, pastor? Paulo fala, Filipenses 4, versículo de número 7, diz: e a shalom de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o seu coração e mente em união com o Messias. Então, a paz de Deus é quem é capaz de nos guardar nesses momentos. Ele diz assim: por fim, irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Quando você foca seu pensamento em coisas espirituais, você vai ter respostas espirituais. Então, concentre-se nas coisas espirituais. Concentre-se no trabalho da igreja, concentre-se em se ajudar a igreja, concentre-se em fazer coisas apropriadas aos jovens e fuja das aparências que a Bíblia diz que é lícita, querido. Quando você foca no espiritual, automaticamente você está dominando a sua carne espiritualmente. Se você deixa a carne dominar o espiritual, ela vai ter domínio total sobre todas as coisas, sobre todos os atos. E a mente é o foco nesse momento. A mente é o foco para que você pegue. Então não deixe sua mente se contaminar. Sempre se envolva com palavras, jejum e oração. É a dica que nós temos aqui. Sim, amém. Eu errei o que fazer. Outra dica de Paulo, já que estamos falando de Paulo, Filipenses 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas prosseguindo para a frente, prosseguindo pelo prêmio. Eu sou apaixonado com essa palavra de Paulo. É interessante que ele continua dizendo que quem é maduro, então isso é uma prova de que nós já amadurecemos, que o jovem está amadurecendo. Paulo diz que quem é maduro, ele pratica e presta atenção nisso. E ele passa a ser diferente com respeito às coisas de Deus. E ele diz que apenas a nossa conduta esteja de mesmo nível
que já estamos alcançando? Qual é a conduta que você tem alcançado? Essa é a grande pergunta a ser feita na sala de aula. E você, professor ou professora, leve uma dinâmica legal para os seus alunos, porque essa fase aí, pastor, de 15 aos 17 anos é muito perigosa. É interessante nós levarmos a didática para a sala daquele pecado dos copos que é feita a purificação. Tem na internet, a galera pode até levar para a sala de aula. Tem até os produtos que fazem aquilo. Isso, que faz toda, né? Que faz a mudança. Vem o pecado, suja tudo e vem limpar. Então é bom levar para a sala de aula algo novo. Então, querido, prossiga para o alvo, que é Cristo. Amém? Para concluir, pastor? Para concluir, diz: caro jovem, a sexualidade é divina. Deus criou o homem e a mulher com o propósito de ambos desfrutarem de uma vida sexual sadia. Mas o pecado, tendo afetado toda a raça humana, fez da perversão sexual um de seus instrumentos mais úteis para distanciar o ser humano de Deus. Portanto, decida esperar, guarde seu corpo para a pessoa com quem vai se unir em Cristo. Por fim, se já teve alguma experiência sexual, decida agora esperar em Deus e não mais cometer tal erro. Ele perdoa e purifica os quebrantados de coração. Queridos, não entre em que Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não entre na forma desse mundo. Tá todo mundo para a esquerda, corra para a direita. Vai na contramão. Ah, Jonas, mas eu sou careta. Seja um careta, mas seja um careta salvo. Amém, pastor Elias? Amém. Grande abraço a vocês. Seja um Nemo na direção contrária, querido. Deus espera, Deus tem algo bem melhor do que o que o mundo está oferecendo para nós. Não só carnalmente, mas espiritualmente. Nós iremos morar nas mansões celestiais, andar com Ele, estar com Ele acima de tudo. Nós teremos vida eterna. Isso é de extrema importância. Amém. Deixe seu comentário, alguma pergunta abaixo desse vídeo, que nós vamos ter o prazer de responder as suas perguntas. Um grande abraço, uma boa aula, que Deus abençoe. Paz e graça.